Então, gente, a gente falou da imunidade adquirida do tipo celular, e agora nós vamos falar da imunidade adquirida do tipo humoral. A resposta imune humoral é aquela proveniente dos linfócitos B. E aí, os linfócitos B, quando eles se tornam ativados, eles se diferenciam em uma célula que chama plasmócito, que é a célula que consegue ali secretar os anticorpos. Certo? Então, a resposta imune humoral, ela é uma resposta imune que ela é mediada por anticorpo. E qual que é a função básica de um anticorpo? A função básica de um anticorpo é ter uma ação contra aqueles micro-organismos que estão fora da célula. Ter uma ação contra micro-organismos que são extracelulares. E também tem algumas bactérias, bactérias, fungos, que secretam toxinas. Então, essas toxinas que são liberadas, o anticorpo também pode ir lá e identificar, pode também ligar aí a essa toxina. Então, qual que é a função básica de um anticorpo? A função básica dele é ligar a esse micro-organismo extracelular ou a essas toxinas, neutralizar esse micro-organismo ou essa toxina, para depois eliminar esse micro-organismo. Como que ele elimina? Com a ajuda de outras células, como o macrófago, como a MK, como o eosinófilo, o mastócito, certo? E aí uma coisa que eu quero falar para vocês. Qual que é a diferença entre linfócito B virgem e linfócito B efetor? De acordo com o que a gente já falou de linfócito T virgem e linfócito T efetor, vocês conseguem me falar a diferença entre o linfócito T virgem e o efetor? É a função, né, professora? Então, exatamente. Então, para mim, qual que é a diferença entre o linfócito B virgem e o linfócito B efetor? Qual que é a função do linfócito B virgem? Quem sabe? Apresentar antígeno. Muito bem. Quem que é essa pessoa que está ligada aí, que acabou de falar e responder isso? Elisete. Muito bem, Elisete. O linfócito B virgem, gente, ele identifica o antígeno. Ele é uma célula apresentadora de antígeno. O linfócito B virgem, ele ainda não sabe produzir anticorpo. Ele não secreta anticorpo. Diferente do linfócito B efetor. A célula efetora, ela sim consegue produzir anticorpos, tá? Então, essa é a diferença básica. E aí, um ponto que eu quero relembrar vocês, que nós já falamos já há algum tempo. Linfócito T de tatu reconhece que tipo de antígeno? E aí? O linfócito T, ele reconhece qualquer tipo de antígeno? Qual a estrutura proteica? O CD8 pode ser o intracelular, mas o CD4, ele identifica antígeno de vesícula. Muito bem, Amanda. O linfócito T, ele identifica proteína. O linfócito T, ele identifica peptídeo. Tanto que todos os momentos lá, tanto do CD4 quanto do CD8, a gente falava, reconhece o peptídeo com MHC. Reconhece o peptídeo com MHC. Linfócito T só reconhece antígenos peptídicos. Viu, gente? Linfócito T só reconhece peptídeo. E o linfócito B? O linfócito B não. O linfócito B já reconhece tudo. O linfócito B, ele já reconhece... O linfócito B, ele já reconhece peptídeo? Sim. Mas ele também reconhece lipídio, ele também reconhece polissacarídeo, ele reconhece antígenos solúveis. Então, o linfócito B, ele reconhece vários tipos de antígeno. Então, o linfócito B, ele responde e produz anticorpos específicos para vários tipos de molécula, tá?
O linfócito T, não. O linfócito T é só peptídeo. O linfócito B, não. É para vários tipos de molécula. Lipídio, polissacarídeo, peptídeo. Tranquilo? Vamos lá. Aqui são as fases da resposta imune humoral. Do mesmo jeito que nós tínhamos as fases da resposta imune celular, na resposta imune humoral, nós também temos as fases. Lá na resposta imune adquirida do tipo celular, tinha a fase de reconhecimento de antígeno, tinha a fase lá dos estímulos, tinha a fase de diferenciação, de ativação, de expansão clonal, da diferenciação, lembra? Resposta imune humoral, gente, também não é diferente, não. A resposta imune humoral também tem as fases. E do mesmo jeito, tem a fase de reconhecimento do antígeno, tem a fase do estímulo, e tem a fase de ativação, de expansão clonal, de diferenciação, do mesmo jeito, viu? São situações diferentes, mas é do mesmo jeito. Vamos lá. Como que é a fase de reconhecimento de antígeno? A célula B virgem, ela tem os anticorpos de membrana. Alguém lembra quais são os anticorpos de membrana da célula B virgem? Como que chama os anticorpos de membrana da célula B virgem? IgD e IgM. Muito bem aí, Alessandro. Então, na membrana dele aqui, tem o IgD e tem o IgM. Então, IgD e IgM funcionam como receptor de antígeno. Beleza. Tem o receptor, tem o antígeno. Encaixou no receptor, internalizou. Beleza. Endocitou. Só isso é suficiente para produzir anticorpo? Não. Precisa dos estímulos. Os estímulos da célula B, que a célula B precisa, gente, eles podem ser provenientes de células T auxiliares. Lembra lá que a gente falava dos linfócitos auxiliares, o CD4, ajudava a célula B a produzir anticorpo? Foi até questão lá da plataforma digital. Lembra lá que o CD4 secreta citocina para ativar a célula B produzir anticorpo? Lembra? Então, para a célula B produzir anticorpo, ela pode ter essa ajudinha dos auxiliares, dos linfócitos TCD4. Ele pode receber o estímulo do CD4. O CD4 libera citocina que estimula. Beleza. Só que qual que é o problema que a gente tem? O linfócito T só reconhece peptídeo. Então, quando o antígeno é peptídico, tudo bem. O linfócito T consegue ajudar. O linfócito TCD4 consegue ajudar. Mas, se o antígeno não é peptídico, se é, por exemplo, um lipídio, se é um polissacarídeo, a célula T não consegue estimular. Aí, o linfócito B vai precisar de outros estímulos para produzir esses anticorpos, que nós vamos falar posteriormente. Mas, enfim, reconheceu o antígeno, recebeu os estímulos. Depois dos estímulos, sofre expansão clonal. Aí é quando tem a fase de ativação. É quando o linfócito B prolifera e se diferencia, faz a diferenciação da célula B. Aí ela se diferencia, por exemplo, em um plasmócito, que é a célula que vai conseguir secretar anticorpo. Lembrando, o primeiro anticorpo a ser secretado é o anticorpo do tipo IgM. IgM é um anticorpo de fase aguda, tá? Beleza. Então, transforma no IgM. Depois, ocorre a troca de isótipo e produz os outros tipos de anticorpos. Produz os outros anticorpos. Anticorpos do tipo IgG, por exemplo. Tipo IgE, do tipo IgA.
E um ponto muito importante, gente, é que esses... Travou para todo mundo, gente? Travou, não? Qualquer coisa, a Alessandra entra e sai. Para mim tá travado. Vou fazer o seguinte, Para mim vou tá encerrar travado o... mesmo. Tá, não? Tá travado. Tá, deixa eu diminuir aqui. Qualquer coisa eu entro e saio da reunião, que às vezes quando eu entro e saio da reunião dá certo. E volta ao normal. Para uns travou, para outros não. Deixa eu fazer um teste aqui. Aí, vamos ver se agora melhora, gente. Deixa eu compartilhar de novo. Estava travado só a imagem ou estava travada a minha voz também? Só a imagem. Tá. Vamos lá. A salva estava, para a Alessandra estava a fala também. Então, vamos lá voltar. Então, nas fases da resposta imunomoral, tem a fase de reconhecimento de antígeno, tem os estímulos. Depois dos estímulos, passa para a fase de ativação, onde vai proliferar e diferenciar em células que produzem anticorpos. O primeiro anticorpo é o anticorpo do tipo IgM, e aí depois troca o isótipo para os outros tipos, para o IgG, por exemplo. E também aí vai ter a produção das células que secretam anticorpos, e tem a diferenciação em células de memória. As células de memória são as células de vida longa, as células que vão ficar lá guardadinhas, esperando o momento de agir novamente. Um ponto muito importante, gente, nesse processo de ativação, as células passam por uma maturação de afinidade. O que é essa maturação de afinidade? Vamos pensar o seguinte: vocês na sala de aula. Tem alguns colegas que você tem mais afinidade com ele do que com outros. Vocês concordam comigo? E aquele colega que você tem muita afinidade, vocês conversam, mesmo agora no isolamento, vocês conversam com o outro, mandam mensagem com o outro, vocês encaixam certinho, vocês dão certo no jeito de pensar, no jeito de agir, no jeito de achar, de levar a vida. Então, vocês, assim, ó, encaixam muito bem. Vocês têm muita afinidade. Anticorpo também tem afinidade pelo antígeno. Sabia? Quando a gente fala que o anticorpo é de alta afinidade, igual aqui, ó, tem um IgG de alta afinidade. Um IgG de alta afinidade é aquele anticorpo que encaixa perfeitamente no antígeno. Sabe assim? Aquele encaixe, aquela identificação perfeita, são os anticorpos de alta afinidade. Mas, infelizmente, pode acontecer da gente produzir anticorpos de baixa afinidade. O que significa isso? Sabe assim, aquele coleguinha que você não tem afinidade nenhuma, mas que de vez em quando a professora te obriga a fazer dupla com ele, fazer grupo com ele? Mata o companheiro, Alex, bem isso, né? Aí você tem aquele coleguinha lá que você não tem afinidade nenhuma. E a professora vai, ó, monta o grupo. E aí você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Mas apesar disso, vocês não se dão bem.
E o trabalho não fica legal. Por que o trabalho não fica legal? Porque vocês não falam a mesma língua, a parceria não dá certo, vocês não têm afinidade, vocês brigaram. Às vezes briga de um jeito que um fala assim, ó, eu vou ficar com 0 nessa atividade, quero nem saber. Não vou apresentar. Não tem afinidade nenhuma por ninguém nesse grupo. Me deixa quieto. Vou ficar com 0. Do mesmo jeito que isso acontece no dia a dia, tem anticorpo que não tem afinidade pelo antígeno. O anticorpo, ele é específico para o antígeno. Só que o anticorpo não tem afinidade nenhuma pelo antígeno. Essa parceria dá certo? Não dá certo. Esse anticorpo consegue encaixar perfeitinho nesse antígeno? Não. Não consegue. Aí tá aqui o antígeno. Ao invés do anticorpo vir e encaixar perfeitamente, o anticorpo vem e fica aqui, ó. Com isso, gente, não é um bom anticorpo. Anticorpos de baixa afinidade são anticorpos que não conseguem eliminar muito bem o antígeno, viu? Então, as células de memória tem que ser célula muito boa. Célula de memória tem que ser células de alta afinidade. O que adianta ficar guardando uma célula que vai produzir anticorpo de baixa afinidade? Não adianta de nada, né? E aí, gente, nesse pensamento, nós temos 2 formas de ativar a célula B. Nós temos, dependendo desse estímulo aqui, ó, a gente tem células B que produzem anticorpos excelentes, anticorpos que trocam o tipo, trocam o isótipo, anticorpos de muita afinidade. Mas dependendo do estímulo, nós temos anticorpos ruins, nós temos anticorpos de baixa afinidade, nós temos anticorpos que não faz a troca de isótipo, entendeu? Então, diante disso, nós temos 2 formas de ativar o linfócito B. Nós temos o que a gente chama de linfócitos T dependente e tem o que nós chamamos de linfócito T independente. O que significa isso? Depende do linfócito T, não depende do linfócito T. Lembra que a gente falou que o estímulo pode ser de linfócito T ou de outros estímulos? Então, quando o estímulo é do linfócito T, é essa T dependente. Quando é dos outros estímulos, é a T independente. Qual que é a diferença entre a resposta T dependente e a resposta T independente? A resposta T dependente, o antígeno é proteína. E a T independente, o antígeno não é proteína. O antígeno é polissacarídeo, o antígeno é lipídio. Na T dependente é proteína. A célula apresentadora de antígeno identifica esse antígeno, processa esse antígeno e apresenta para o linfócito T via MHC. Então, tem a participação do MHC, é uma proteína, é um peptídeo. Tem a participação do linfócito do MHC. O linfócito T vai reconhecer o peptídeo e o MHC. E o linfócito T vai interagir com o linfócito B, vai estimular ele, vai secretar a citocina que ele quer. Aí sim vai ter uma potente troca de isótipo. Aí sim nós vamos conseguir produzir vários tipos de anticorpo. Aí sim nós vamos conseguir produzir IgG, nós vamos conseguir produzir IgE, nós vamos conseguir produzir IgA. Por quê? Porque o linfócito T está secretando a citocina que o linfócito B quer. Se o linfócito T secreta interferon gama, pá, produz IgG. Se o linfócito T produz interleucina 4, pá, produz o IgE. E se ele produz o TGF-beta, pá, produz o IgA. Então, essa resposta T dependente são os melhores anticorpos. A gente produz anticorpo de vários tipos e tem muita maturação de afinidade. Em compensação, gente,
quando não tem linfócito T, quando é T independente, não dá certo essa parceria não, viu? Esses outros estímulos, eles são muito fracos. Travou de novo? Salva, tenta sair e entrar, porque às vezes é o seu isolado. Travou de todo mundo, gente. Sai da reunião e entra de novo. Tá, então vamos continuar. Quando o T é independente, quando não depende do linfócito T, gente, polissacarídeo de lipídio, não tem um estímulo muito bom. O estímulo é muito fraco. Como o estímulo é fraco, não tem troca de isótipo, gente. Cadê o interferon gama? Cadê a interleucina 4? Cadê a TGF-beta? Não tem. Vai ter troca de isótipo? Não vai ter troca de isótipo. Vai produzir só IgM, porque o IgM já está pronto, não tem troca de isótipo. E a afinidade? Ih, ó, professora, afinidade não é boa também, não. Afinidade é baixa. Não tem estímulo. O estímulo é muito fraco. As células precisam de estímulo que nem a gente. E estímulos bons. E aí não tem a ligação do MHC. Conseguiram entender a diferença entre a resposta T dependente e T independente? Conseguiram ou não? Quer que eu repita de novo ou entenderam a diferença? Vou continuar então, hein? Deu para entender, beleza. Aqui é uma figurinha que eu já tinha até desenhado para vocês quando a gente falou sobre anticorpo. Aqui é um gráfico, gente, em que tem a quantidade de anticorpo, aqui, e aqui tem o tempo de exposição, os dias de exposição ao antígeno. E aqui a gente tem uma diferença entre a resposta imune humoral primária e a secundária. Primeiro, o próprio nome já diz. Resposta primária é quando a gente entra em contato pela primeira vez. Então, a resposta primária é quando tem a primeira infecção. E a resposta secundária? Resposta secundária é quando a gente tem uma reexposição ao antígeno. Ou seja, está tendo uma infecção repetida. Então, a resposta secundária é quando tem infecção repetida, tem uma reexposição. Entra em contato pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Primária, primeira infecção. Então, essa é uma diferença entre resposta imune primária e secundária. É somente essa diferença? Não. Elas também têm uma diferença qualitativa e quantitativa, ou seja, elas têm uma diferença qualitativa na qualidade da resposta. A resposta pode ser melhor, pode ser pior. E tem uma diferença quantitativa. Quantitativa é de quantidade. Pode ter uma diferença na quantidade de anticorpo. Viu? Então, vamos lá. Quando a gente entra em contato pela primeira vez, a gente já tem anticorpo contra esse antígeno? Não. É a primeira vez. Anticorpo é a resposta imune adquirida. A gente só adquire depois que entra em contato com o antígeno. Então, quando a gente entra em contato pela primeira vez, gente, os níveis de anticorpos estão baixos. Aí, quando entra em contato com o antígeno, tá aqui, ó, a identificação do antígeno. Identificou o antígeno, tem a apresentação de antígeno, tem os estímulos, ocorre a ativação das células B. Quando as células B são ativadas, elas se diferenciam nos plasmócitos, que são as células que conseguem secretar anticorpo. Aí secreta anticorpo. Matou aqui o micro-organismo.
Matou o micro-organismo, o sistema imune agiu, reagiu, combateu, matou, acabou. O que vai acontecer? Vem a regulação da resposta imune, ou seja, ela aumenta para matar. Depois que matou, vem a regulação para diminuir, para a gente não ter resposta exacerbada, descontrolada. E aí, diminui a quantidade de anticorpo. Volta a zero? Não. Porque agora nós vamos ter células de memória. E essas células de memória, elas são células de vida longa. Tá? Essas células de memória, elas vão ficar lá guardadinha na medula óssea, por exemplo. Aí tá lá guardadinho. De repente, esse mesmo paciente entrou em contato de novo com o antígeno. Entrou em contato de novo com o mesmo antígeno. Quando tem uma infecção repetida, agora vai demorar, olha o tanto que demorou para produzir anticorpo. Demorou dias para produzir anticorpo. Só que agora já tem células de memória. Vai demorar esse tempo todinho? Não. Rapidinho, ó, produz anticorpo. E o pico, vocês estão vendo que o pico de anticorpo é maior na resposta secundária? Olha aqui, produz bem mais anticorpo do que aqui na primária. Então, ela é mais rápida e ela é melhor. Produz muito anticorpo. Matou o micro-organismo, voltou. Beleza. Então, a gente tem uma diferença quantitativa. O pico de resposta na resposta primária é menor do que o pico na resposta secundária. Então, o pico na primária é menor, o pico na secundária é maior. Outra diferença é no tempo. Na resposta primária, demora dias, semanas para produzir o anticorpo. Na resposta secundária, rapidinho começa a produzir anticorpos. De 1 a 3 dias já começa a produzir anticorpos. Uma outra diferença. Na resposta imune primária, o primeiro anticorpo a ser produzido é o anticorpo do tipo IgM. Então, a gente vai ter mais IgM do que IgG. Então, geralmente, a quantidade de IgM é maior do que na IgG, do que de IgG. E na resposta secundária? Gente, na resposta secundária tem tudo. Tem muito IgG, pode ter IgA, pode ter IgE. Então, a secundária, até o perfil de anticorpo é melhor. E em relação à afinidade, gente? Em relação à afinidade, a afinidade é muito maior na resposta secundária. Então, os anticorpos da resposta primária tem mais anticorpos do tipo IgM. Então, a afinidade é menor, bem menor. A secundária, os anticorpos já são melhores. Já tem uma maturação de afinidade maior. Por isso que eu comentei com vocês, lá, não sei se vocês lembram, né? Lá na nossa aula de anticorpo, eu comentei com vocês lá naquele momento da questão das alergias, lembra? Que às vezes, quando a gente entra em contato pela primeira vez com o antígeno, a resposta não é tão forte. Por quê? Porque ela é uma resposta primária. Mas quando a gente entra em contato pela segunda vez, o pico da resposta é maior. A resposta é mais forte. E se a gente entrar em contato pela terceira vez, o pico vai ser maior. E se entrar pela quarta vez, maior ainda. Lembra disso que a gente comentou? Por isso que eu até brinquei com vocês. Quem tem alergia, cuidado. Com alergia, não se brinca. Alergia é coisa séria. Manifestou o sintoma de alergia? Fica longe do alérgeno. Porque essa resposta, ela vai ser cada vez maior. Um pico maior e uma resposta mais forte. Ou seja, no caso de alergia, é pior. Mas se a gente for pensar no caso de vacina, a reexposição é boa. Então, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose. Primeira dose produz pouco anticorpo, a segunda dose já produz mais.
na terceira dose, garante que a gente tem anticorpo o resto da vida, anticorpos protetores, anticorpos de alta afinidade, anticorpos com muita troca de isótipo. Entenderam isso, gente, ou não? Sim ou não? Beleza. Aqui, deixa eu voltar a compartilhar meu slide. É a outra forma que nós temos de produzir anticorpo sem ser pelo linfócito T. Aqui, no caso, olha só, tem a célula e tem o anticorpo. Então, aqui, não é essa aqui que eu quero passar, não, é essa aqui. Que tem a participação do sistema complemento. Então, o sistema complemento é um outro estímulo aí para ativar célula B. Então, aqui não precisa do linfócito T. As proteínas do sistema complemento que vão fornecer o segundo sinal para ativar a célula B. Então, aqui, ó, tem o micróbio, o micro-organismo, certo? Tem aqui o anticorpo. E tem aqui, ó, o C3 aqui do sistema complemento. E tem aqui o C3 do sistema complemento. Então, o sistema complemento identifica o micro-organismo, o anticorpo identifica o micro-organismo. Na membrana da célula B, tem esses receptores para o sistema complemento. Quando ocorre que o chave fechadura, ativa a célula B. Entendeu? Então, tem a interação desse CR2 para produzir a imunoglobulina. Então, desse jeito, o sistema complemento que está ajudando na ativação das células B. Então, aqui pode ser um outro estímulo. Então, tem o estímulo do linfócito TCD4 e tem o estímulo da proteína do sistema complemento. Mas, lembrando, o estímulo pelo linfócito TCD4 é muito melhor, viu? Então, a gente tem uma diferença, né, entre a resposta T dependente e a T independente. A T dependente necessita do linfócito T. A T independente já é ativada pelo sistema complemento. Entendeu? Aqui são as consequências funcionais da ativação da célula B. Então, a célula B, quando ela se torna ativada, ela sofre expansão clonal, aumenta os coestimuladores, aumenta o receptor de citocina, e aí depois se diferencia nos plasmócitos. Aqui é onde ocorre o processo de apresentação, aqui é um órgão linfóide, então a interação do linfócito B com os linfócitos T ocorre nos órgãos linfóides. Os órgãos linfóides são as regiões ricas em linfócitos, tanto que quando tem processo infeccioso, é normal a gente observar o aumento dos linfonodos, porque é lá que vai ter a apresentação de antígeno, é lá que vai ter a hiperestimulação celular. Então, aqui é onde mostra, né? Então, aqui tem um linfonodo, aqui tem um linfócito TCD4 sendo ativado pela PC, aí o CD4 se transformou em um efetor. Aí o CD4 se transforma em um efetor, aí ele vai e ativa a célula B. Então, tem a interação da célula B com o linfócito T. Para ocorrer o processo de apresentação de antígeno, o linfócito TCD4 ajudar a célula B a produzir anticorpo. Então, aqui, gente, são as regiões dos linfonodos. Naquela nossa aula lá do seminário de linfonodo, os colegas mostraram para vocês a forma do linfonodo. Aí o linfonodo tem o córtex, que é essa parte, e tem o folículo, que é essa bolinha. Então, o folículo é onde tem células B. O córtex é onde tem células T. Então, aqui é onde mostra, né? Aqui ampliou essa região, ampliou para vocês verem o que está acontecendo aqui dentro. Então, tem aqui a região rica em linfócitos B, tem a região rica em linfócitos T. Aí, o linfócito T migra para perto do folículo para
estimular a célula B. Aí a célula B também migra para perto, então para elas se aproximarem. E aí ocorre o processo de apresentação de antígeno. Então, a célula B virgem identifica o antígeno, ele endocita o antígeno, ele endocita pelos receptores, endocitou, processou, apresentou o antígeno via MHC. Então, tá aqui, ó, o MHC de classe 2, porque essa aqui é uma APC. O antígeno de vesícula, MHC de classe 2. E aqui tem o coestimulador. Aí, o linfócito B apresenta o antígeno para o linfócito T. O linfócito T reconhece o antígeno. O linfócito T tem a interação dos coestimulador. O linfócito T secreta a citocina que o linfócito B quer. Então, aqui é o que acontece, aumentando ali esse processo de apresentação de antígeno. Aqui, olha só. Isso que está acontecendo aqui, eu estou ampliando para vocês nessa imagem, tá? Então, isso aqui é o que está aqui, olha só. Tem a célula B e tem a célula T. A célula B está aqui, ó, com peptídeo, viu? Aí a célula B apresenta o antígeno via MHC de classe 2. Aí o linfócito T reconhece. Primeiro sinal está acontecendo. Depois vem o segundo sinal, que é a interação dos coestimuladores. O B7 com o CD28. Ocorreu aqui o chave fechadura, a célula T se torna ativada, a célula T ativada expressa o CD40 ligante. A célula B tem aqui, ó, o CD40, esse aqui é o CD40. Quando encaixa o CD40 com o CD40 ligante, e com a secreção da citocina, ocorre a troca de isótipo. O que é trocar o isótipo? Produzir IgG, produzir IgE, produzir IgA. Então, gente, para ter troca de isótipo, tem que ter a participação do linfócito T. Presta atenção, para ter troca de isótipo, tem que ter a participação do linfócito T. Ou seja, a T dependente é que faz troca de isótipo. Por quê? Porque para ter troca de isótipo, tem que ter essa interação aqui, ó. O CD40 tem que encaixar no CD40 ligante. Para ter troca de isótipo, obrigatoriamente, tem que encaixar o CD40 com o CD40 ligante. E quem vai definir a troca de isótipo? A citocina. Então, a citocina é que define a classe de isótipo. Se for interferon gama, vai produzir qual tipo, gente? Se for interferon gama, vai produzir qual tipo? Se for interferon gama, vai produzir qual anticorpo? IgG. E se for interleucina 4? IgE. E se for TGF-beta? IgA. Então, para que ocorra a troca de isótipo, precisa de ter essa interação do CD40 com o CD40 ligante. E quem que vai definir o isótipo? A classe de anticorpo. Quem vai definir a classe de anticorpo é a citocina. Então, desse jeito, as células B são ativadas pelo encaixe do CD40, com o CD40 ligante, recebe a citocina, prolifera, diferencia e secreta anticorpo. E aí, dependendo da citocina, é o anticorpo. Se é TGF-beta, IgA. Se é interleucina 4, IgE. Se é interferon gama, IgG. IgM precisa de ter estímulo? Não. O IgM, gente, ele já é um receptor. Então, o IgM, ele já está pronto. O IgM, ele já é da membrana da célula.
O IgM só vai ser secretado. Então, para produzir esses tipos aqui de anticorpos, precisa dos linfócitos T auxiliares, precisa do CD40 ligante e precisa de citocina. E para produzir IgM? Para produzir IgM, não. Para produzir IgM, não precisa. Na ausência do CD40 com CD40 ligante, mesmo assim a gente vai produzir IgM, viu? Então, o IgM não precisa do linfócito T. O IgM, ele já está pronto na membrana do linfócito. O linfócito T estimula esses aqui. Certo, gente? E aí vem a função de cada anticorpo que a gente já comentou. O que o IgM faz? Ativa o sistema complemento. O que o IgG faz? Ativa fagócito, ativa o sistema complemento, atravessa a placenta, faz opsonização. O que o IgE faz? Imunidade contra euminto, contra alergia. E o que o IgA faz? Imunidade de mucosa. Entendeu, gente? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se um paciente tiver uma imunodeficiência e não produzir o CD40 ligante, o que vai acontecer com esse paciente? O que vocês acham que vai acontecer com esse paciente? Se ele não tiver CD40 ligante. Muito bem, Alessandra. Alessandra está ligada na aula. Gente, olha o que acontece. Quando sofre uma mutação que inativa o gene do CD40 ligante, grande parte dos anticorpos vai ser anticorpo do tipo IgM. E isso, gente, é uma doença. Uma doença, uma imunodeficiência, que chama Síndrome do hiper-IgM ligada ao X. O que é a síndrome do hiper-IgM ligada ao X? A síndrome do hiper-IgM ligada ao X é quando o gene do CD40 ligante sofre uma mutação. Quando ele sofre essa mutação, produz só IgM. E esse gene, ele é no cromossomo X, entendeu? Por isso que é a síndrome de hiper-IgM ligada ao X. E então, esse é um problema, né? Uma doença, uma imunodeficiência, que aí esse paciente, ele não vai ter IgG, não vai ter IgA, não vai ter IgE, e com isso, ele fica imunodeficiente, porque o nosso principal anticorpo é um anticorpo do tipo IgG, né? Então, se ele tem uma hiper-IgM, e quase nada dos outros anticorpos, ele vai ter imunodeficiência grave. Aqui é da maturação de afinidade, as células B ligam ao antígeno, e aí quando o antígeno acaba, por exemplo, aquele sintoma, é o mecanismo de regulação esse aqui, gente, vamos lá. Quando tem um antígeno, o antígeno estimula a célula B a produzir um anticorpo. Então, quando liga ao antígeno, produz um anticorpo, né? Agora, quando não tem um antígeno, diminui e sofre apoptose. Se não tem um antígeno, se já matou o antígeno, não tem por que a célula B sobreviver. Aí, se não tem um antígeno, elas vão sofrer apoptose. E aí vai diminuir lá, até voltar lá na gráfico, né? Aí é quando diminui a quantidade de anticorpo. Por quê? Porque matou o antígeno. Se não tem mais estímulo antigênico, as células começam a sofrer apoptose e vai diminuir. Certo? E aí, quem são as células de memória? As células de memória são as melhores células. As células de memória são as células de alta afinidade. Então, aqui as células de memória são as células de alta afinidade. E aí, como que é a resposta contra o antígeno não é proteico? Então, é a resposta T independente. O antígeno não é proteico, não participa linfócito T, não participa MHC. Então, essa resposta é contra quem?
É o que a gente vai comentar na nossa próxima aula de imunidade aos micro-organismos. Tem algumas bactérias que são encapsuladas. Bactérias encapsuladas, a cápsula dela é de polissacarídeo. Polissacarídeo não é proteína. Polissacarídeo é carboidrato. Então, desse jeito aqui, não tem a participação dos linfócitos T. Então, para a gente combater essas bactérias, é a T independente. Aí, tem a participação do sistema complemento. Então, essas bactérias encapsuladas, elas são opsonizadas, e com a opsonização, facilita a fagocitose. Então, aqui tem a participação do sistema complemento. Mas a verdade é a seguinte, gente, é uma resposta imune que não se sabe muito como que ela acontece. A gente só observa, a gente não sabe bem quais são os mecanismos que induz, mas a gente percebe que quando a resposta é T independente, a gente tem uma dificuldade para destruir. Então, essas bactérias encapsuladas, a gente tem dificuldade de eliminar. Muita dificuldade. Por quê? Porque apesar da gente produzir anticorpos contra elas, os nossos anticorpos são de baixa afinidade. Os anticorpos não fazem troca de isótipo. Então, os anticorpos são anticorpos fracos, são anticorpos ruins. Então, a gente tem dificuldade de combater aí esse tipo de micro-organismo. Então, aqui, comparando quando o antígeno é T-dependente e quando o antígeno é T-independente. T-dependente é proteína, T-independente são outros antígenos, por exemplo, polissacarídeo. Qual que é a característica da resposta? T-dependente, muita troca de isótipo, maturação, muita maturação de afinidade, célula de memória, muita célula de memória. E o T-independente? Pouca ou nenhuma troca de isótipo, praticamente nenhuma troca de isótipo, a quantidade de IgG que produz, se é que produz, é muito pequena. E a maturação? Muito pouca ou nenhuma. E célula de memória? Nem produz célula de memória. Tão ruim que esse anticorpo é. Entendeu, pessoal? A diferença resposta imune. Entendeu bem o que é a resposta imune humoral ou ficou alguma dúvida? Vamos fazer um exercício para fixar, para ver se vocês compreenderam ou não? Podemos fazer o exercício? Sim ou não? Sim, vamos lá. Aqui. Eu coloquei aqui, no total são 12 questões para vocês responderem, tá? Tira uma foto dessa tela, gente, e eu também vou postar esses exercícios lá na plataforma digital, para quem não tiver na aula, responder também, tá? Então, esse aqui é o exercício para contabilizar a frequência da próxima semana. São esses 12. Vamos começar a responder agora? Pega ele aí, te faz o print dessa tela. Eu vou pôr lá na plataforma também. Deixa eu copiar aqui e pôr lá na plataforma, que aí vocês acompanham lá. Então, aqui é a primeira parte dos exercícios, e essa aqui é a segunda parte. Vamos começar a responder aí essa primeira? Vocês querem um tempinho, ou vocês querem que a gente já vá respondendo junto? E aí, gente, vocês querem um tempinho para já ir respondendo? Para já ir adiantando a atividade da próxima semana? E semana que vem tem um feriado, né? É mesmo. Então, dá outra semana ainda que a gente vai corrigir de verdade esse exercício. Querem um tempinho? Sim ou não? Conversam comigo, meninos mudos. Vamos responder, então, pelo menos essa primeira parte? Aí fica a segunda parte. Lembra de entrar na plataforma. Vamos lá. Primeira pergunta, só que eu quero a participação de vocês, viu? Eu vou fazer a pergunta e eu quero que vocês respondam.
Primeira pergunta. O que é resposta imune humoral? Quem consegue me responder? O que é a resposta imune humoral, gente? É a resposta imune que atua contra micro-organismos extracelulares, com a Mas produção de vai- anticorpos. Então, a resposta imune humoral é a resposta imune dos linfócitos B que vão produzir anticorpo, né? Então, essa é a resposta imune humoral. Então, lembra lá que quando a gente fala da diferença entre a resposta imune humoral e celular, é isso aí que é a resposta imune humoral. É a resposta imune dos linfócitos B, é a resposta imune dos linfócitos B, e esses linfócitos B vão produzir anticorpos. Beleza, vamos lá para a segunda questão. Qual a função da imunidade humoral? Alguém aí já respondeu, né? Respondeu ali na primeira parte. Qual é a função da resposta imune humoral, gente? Responde de novo. O que o anticorpo faz? Combate micro-organismos extracelulares, exatamente. Então, a função da imunidade humoral é produzir anticorpos que vão combater, neutralizar, eliminar micro-organismos extracelulares. Tranquilo. Terceira pergunta. Qual a diferença entre linfócitos B virgem e os linfócitos B efetores, os ativados? Quem pode me falar? O que é o linfócito B virgem? Linfócito B virgem é o que não teve contato ainda com o antígeno? Não. O que o linfócito B virgem faz, gente? A gente respondeu na aula de hoje. APC, apresentante. Exatamente. O linfócito B virgem, ele não produz anticorpo ainda. O linfócito B virgem é aquele que ele identifica o antígeno. Então, o linfócito B virgem, ele é uma APC, uma célula apresentadora de antígeno. Ele identifica o antígeno e apresenta o antígeno. E o linfócito B efetor? Agora sim, o efetor é o que consegue produzir anticorpos. Né? Quarta questão. Em relação ao tipo de antígeno. Qual a diferença entre linfócitos B e linfócitos T? Ou seja, qual que é o antígeno, qual tipo de antígeno que o linfócito T identifica? Peptídico. Qual que é o antígeno que o linfócito B identifica? Polissacarídeos, lipídios. Polissacarídeo, lipídio, peptídeo também, né? Quinta questão, essa eu quero ver se vocês vão lembrar. Quais as fases da resposta imune humoral? Quais as fases da resposta imune humoral? Qual que é a primeira fase? Não, não é essa não, Alessandra. É as fases lá, gente, para o linfócito deixar de ser virgem para ele ser ativado. Lembra lá das fases da resposta imune celular? A primeiro, segundo, terceiro sinal? Lembra? Então, quais são as fases aqui da resposta imune humoral? Qual que é a primeira fase? Reconhecimento? Reconhecimento de antígeno. O linfócito B tem o IgD e o IgM, que são os receptores de membrana, que identificam o antígeno e internalizam o antígeno. Qual que é o segundo sinal? Qual que é a segunda fase? Proliferação? A segunda vem os estímulos. Lembra? Os estímulos provenientes de linfócito T auxiliar ou de outros estímulos. E aí depois, qual que é a terceira fase? Agora sim é a proliferação, a diferenciação, a fase de ativação. Então, essas são as fases da resposta imune humoral. Aí sim vai se diferenciar em linfócito B efetor, que vai se diferenciar num plasmócito, que vai produzir um anticorpo, ou vai se diferenciar ali nas células de memória. Certo?
Próxima. Qual a diferença entre respostas T dependente e T independente? Essa tá fácil. Como que é a T dependente? Como que é o antígeno? Antígeno peptídico, né? Antígeno peptídico. T dependente depende do linfócito T. Então, tem um antígeno peptídico, um MHC apresentando esse antígeno peptídico e um linfócito T reconhecendo esse antígeno peptídico. Então, T dependente depende do linfócito T. Antígeno peptídico. Participa MHC. Outra coisa da T dependente, a Alessandra está falando aí no bate-papo. Muita maturação de afinidade. Anticorpos de alta afinidade. E que outra característica que nós temos da T dependente? E aí? As trocas dos isótipos, né? Muito bem, troca de isótipo. E a T independente? Como que é o antígeno da T independente? Os polissacarídeos. Polissacarídeo, tudo que não é proteína. Na T independente não participa linfócito T. Na T independente não tem MHC. E o que mais que mais acontece na T independente? Baixa afinidade, não troca isótipo. Exatamente. Baixa maturação de afinidade, baixa troca de isótipo. Muito bem, gente. Vocês viram que não tá tão difícil assim, né? E agora vem essas outras. A diferença entre resposta imune primária e secundária. Vamos lá. Qual a diferença entre resposta imune humoral primária e secundária? Quem pode me falar? Como que é a resposta imune primária? É o primeiro contato, né? Tem mais produção de anticorpos. Não, a resposta imune primária é o primeiro contato. Isso. Primeiro contato, a produção de anticorpos é menor, o pico é menor. Na segunda vai ter maior, né? Então, na resposta imune humoral primária, é o primeiro contato. Além de ser o primeiro contato, demora dias para produzir esse anticorpo. Além disso, tem mais IgM do que IgG, porque IgM é o nosso primeiro anticorpo, então vai ter mais ele do que o outro, mais IgM do que IgG. Na resposta primária, a afinidade ela é menor, então a resposta imune primária, ela é mais leve, ela é mais fraca, por isso que a gente comentou lá no negócio da alergia, que às vezes quando a gente entra em contato pela primeira vez, a gente não sente tanto, porque a primária, ela é mais leve, ela é mais lenta, o pico é menor, tem mais IgM do que IgG, tem menos maturação de afinidade. Em compensação, como que é a secundária? Olha lá. A secundária, como nas vacinas, por exemplo? A secundária já é o segundo contato. Na verdade, esse conceito, gente, é de produção de anticorpo. Pode pensar na vacina, pode pensar no alérgeno e pode pensar tendo contato normal com o micro-organismo. Então, por exemplo, se eu entro em contato naturalmente com o micro-organismo pela primeira vez, a minha resposta é primária. Ela é lenta, eu demoro para produzir um anticorpo, tem mais IgM, afinidade menor. Agora, se eu entro em contato pela segunda vez com o mesmo antígeno, a minha resposta já é rápida. O meu pico de resposta é maior, eu já produzo mais anticorpo. Eu já tenho vários tipos de anticorpo, eu já produzo anticorpos diferentes. Eu tenho muito mais IgG do que IgM, e a afinidade é maior. Essa é a diferença entre resposta imune primária e resposta imune secundária. Aí vamos pensar no caso de vacina. Tomou a primeira dose. Primeira dose, resposta é lenta, o pico é menor, o produto tem menor afinidade. Aí se eu tomo a segunda dose, entendeu? Vamos pensar no caso de alergia. Se eu entro em contato pela primeira vez com o alérgeno, a resposta é lenta,
demorada, branda, o pico é menor, os anticorpos são de menor afinidade, às vezes eu nem percebo aquele alergia, de tão branda que ela é. Aí eu entro em contato de novo com esse mesmo alérgeno. Opa, agora eu tô sentindo um trem ruim aqui. Ela é mais rápida, o pico é maior, entendeu? A afinidade do anticorpo é maior. Entendeu a diferença entre resposta imune primária e secundária, gente? Sim? Esses outros aqui, eu vou deixar para vocês terminarem lá na plataforma. Vocês vão terminar tudo lá na plataforma, tá? E aí, na próxima aula, a gente termina essa correção, pode ser? Que a aula já está acabando. Ok? Então,